E aí, sabe, depois que a gente treina um modelo de inteligência artificial, fica a pergunta: como saber se ele realmente aprendeu alguma coisa útil? Porque não adianta só criar uma IA. O crucial mesmo é testar, e testar para valer, para ver se ela é confiável para o mundo real. É exatamente sobre isso que vamos conversar aqui. Pois é. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, que na verdade resume tudo. Essa IA que foi construída, ela é inteligente de verdade ou só decorou as respostas da prova e virou uma ótima trapaceira? Essa distinção é o que separa um sucesso de um fracasso bem perigoso. O nome técnico para isso é avaliação de modelos. E o pulo do gato aqui não é ver como o modelo se sai com dados que ele já viu, que ele já conhece. O teste de fogo é prever o desempenho dele em situações futuras, com dados novinhos em folha. É aí que a inteligência de verdade aparece. Para a gente entender isso de um jeito bem claro, vamos pensar numa analogia. Imagina que existem dois tipos de alunos de IA. Um que é focado em memorizar tudo e o outro em generalizar o conhecimento. A diferença entre eles, olha, é a chave de tudo. E essa comparação aqui deixa tudo cristalino. De um lado, a gente tem a memorização, que o pessoal da área chama de overfitting. É aquele aluno que decora o gabarito. Ele se dá super bem na prova, desde que as perguntas sejam idênticas, né? Qualquer coisinha diferente, ele trava. Do outro lado, a gente tem a generalização. Esse é o aluno que realmente entendeu a matéria. Ele aprende os conceitos e, por isso, consegue resolver problemas que nunca viu na vida. E na IA, o nosso objetivo é sempre, sempre a generalização. E essa frase aqui, nossa, ela resume a ideia perfeitamente. O valor de um modelo de IA não está na capacidade dele de repetir o passado. O valor está na habilidade de prever o futuro de um jeito confiável. É isso que transforma o algoritmo em uma ferramenta poderosa. Beleza, então. Mas como é que a gente dá a nota para essa IA na prática? Bom, assim como numa prova de escola, a gente usa métricas bem específicas. E olha, dependendo do tipo de problema, o jeito de avaliar muda da água para o vinho. Basicamente, existem dois tipos principais de provas. A primeira é a de classificação, que parece uma questão de múltipla escolha. Tipo, esse e-mail é spam ou não é? A foto tem um gato ou um cachorro? A segunda é a de regressão, que é mais para estimar um valor. Por exemplo, qual vai ser o preço dessa casa? Ou qual a temperatura prevista para amanhã? Para corrigir a prova de classificação, a ferramenta mais importante é a tal da matriz de confusão. O nome pode parecer estranho, mas ela é genial. Ela não diz só se o modelo acertou ou errou, mas como ele acertou e como ele errou, quebrando os resultados em 4 categorias que são essenciais. Se a gente pegar um exemplo da medicina, a importância disso fica muito clara. Acertar é sempre bom, claro, seja confirmando uma doença, que é um verdadeiro positivo, ou confirmando que alguém está saudável, um verdadeiro negativo. Mas os erros têm pesos bem diferentes. Um falso positivo é um alarme falso, gera um estresse danado. Agora, um falso negativo, esse é um erro silencioso e muito, muito perigoso. É uma doença real que o modelo deixou passar. A matriz mostra exatamente qual tipo de erro o nosso modelo está cometendo mais. Já na regressão, a coisa é diferente. Aqui a gente mede a distância do erro. Uma métrica comum é o erro quadrático médio, ou EQM. O que ele faz? Ele eleva os erros ao quadrado. Isso quer dizer que ele penaliza erros grandes de um jeito muito mais pesado. Um erro que é 2 vezes maior tem um impacto 4 vezes maior. Outra opção é o desvio absoluto médio, o DAIM. Ele é mais direto ao ponto, só tira a média do tamanho dos erros. Ele é mais robusto e dá uma ideia mais clara do erro típico do modelo. Certo? Agora que a gente já sabe como corrigir a prova, tem um passo antes que é crucial: garantir que a prova seja justa. Isso significa criar um cenário onde a IA não tenha como colar de jeito nenhum. E aqui a gente chega no erro número 1, o pecado capital da avaliação, a ressubstituição. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que dar ao aluno a prova com o gabarito para estudar e depois aplicar exatamente a mesma prova no dia. A nota vai ser perfeita, claro, mas não vai significar absolutamente nada sobre o que a pessoa aprendeu de verdade. E a consequência disso? É uma autoconfiança que não é só errada, é perigosa. Acreditar que um sistema é incrível com base numa avaliação furada pode levar a decisões desastrosas no mundo real. E isso vale para finanças, medicina ou qualquer outra área de impacto. Então, qual é o jeito certo? O método mais fundamental de todos se chama holdout, e ele é simples e rigoroso.
Primeiro, os dados são divididos. Uma parte, o conjunto de treino, vai ser usada para ensinar o modelo. A outra parte, o conjunto de teste, fica trincada a 7 chaves, intocada. Só lá no finalzinho o modelo é avaliado com esses dados que ele nunca viu. É a única forma de simular o futuro e medir a generalização de verdade. Mas olha, mesmo separando os dados, existem umas armadilhas mais sutis. Uma delas é o tal do vazamento de informação. Isso acontece quando, de alguma forma, o conhecimento do conjunto de teste escapa e acaba influenciando o treinamento. Por exemplo, usar informações de todo o conjunto de dados para preparar os dados antes de dividir. Parece inofensivo, mas isso contamina e invalida a prova inteira. Ok, mas no final das contas, por que todo esse rigor, todo esse cuidado? A resposta é simples, porque a ponte entre um modelo de laboratório e o mundo real depende 100% de uma avaliação bem feita. A capacidade de um modelo generalizar não é um detalhe técnico, sabe? É a base para decisões de altíssimo risco que afetam vidas, dinheiro, recursos. Um modelo médico precisa funcionar em pacientes novos, não só naqueles dos dados de treino. Um sistema de fraude precisa pegar transações que nunca viu antes. Uma falha na generalização aqui não é só um erro estatístico, é uma falha com consequências bem reais. E isso tudo deixa a gente com uma questão para o futuro, né? Os modelos de IA estão ficando cada vez mais complexos, mais poderosos. A grande pergunta que fica é: como é que os nossos métodos de avaliação vão precisar evoluir para garantir que a gente continue separando o joio do trigo, o aprendizado de verdade de uma imitação super sofisticada? A busca por provas cada vez mais inteligentes é, sem dúvida, um dos maiores desafios dessa área.